Só voltando aqui, agora vamos iniciar a sessão um da comunicação disciplinar e o processo de comunicação disciplinar. Eu penso que essa sessão aqui é uma das mais importantes, não só aí pelo fato de ter muitas questões referente a esse assunto, mas porque se a gente for olhar aí, é o feijão com arroz dos procedimentos administrativos. Eu penso, eu tenho em mente aí que a comunicação disciplinar, né, o processo de comunicação disciplinar, seria uma forma intermediária. Se a gente for olhar aí, né, a complexidade dos processos aí, né, de procedimento administrativo, nós temos de um lado o LI, né, o levantamento inicial, e o RIP, e depois do outro lado seria, né, a SAD, que é a sindicância, né, e os procedimentos demissionários. E no meio aí estaria, né, o procedimento de comunicação disciplinar, o procedimento de queixa disciplinar, né, ou o próprio relatório reservado. Então, a gente entendendo aí a base, né, do processo de comunicação disciplinar, nós acabamos que nós entendemos, né, bem os outros tipos de processos, os outros tipos de procedimentos administrativos. Então, iniciando, artigo 35, a comunicação disciplinar é a formalização escrita, feita e assinada por militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao comunicado, dirigido ao comandante, diretor ou chefe do comunicante, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. Um ponto importante aqui, eu marquei, a comunicação disciplinar, ela tem que ser escrita. Então, cuidado com as questões aí, que tem questão que vem escrita aí, ó, verbal, não é, ela é escrita. Outra coisa, precedência hierárquica. A precedência hierárquica, de acordo com o EMENG, né, dos estatutos militares lá, a precedência hierárquica era determinada pelo posto e pela graduação e pela antiguidade. Então, se vier aqui, ó, que é feito e assinado por militar mais antigo, não é, tem que ser, olhar a literalidade. Eu sempre falo isso, então, olhar aqui que é precedência hierárquica. Outro ponto é dirigida ao comandante do comunicante, não do comunicado. Cuidado, que aqui só mudar o finalzinho aqui fica do comunicado e às vezes não dá para perceber na hora da prova. Então a nota aí é do comunicante. A comunicação disciplinar será encaminhada diretamente pelo comunicante ou pela administração à autoridade militar competente. Então, o primeiro ponto aqui é que a comunicação disciplinar ela pode ser enviada tanto pelo comunicante quanto pela administração. Então, cuidado com essas questões aí que restringem, dizendo que é só o comunicante, dizendo que é só a administração. Por isso que eu coloquei de vermelho. Parágrafo 2º, sendo o comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar a documentação, devendo encaminhá-la à autoridade imediatamente superior para as providências de direito. Olha aqui, esse ponto como é que ele é importante. Se a autoridade competente, ela vai lá e faz a comunicação disciplinar do militar, ou ela também ali, né, tem acesso à documentação, dá algum tipo de opinião, né, na documentação ali, daquela transgressão disciplinar, então ela acaba que ela não pode mais julgar, né, pelo princípio, né, daí da imparcialidade. Ela fica impedido de apreciar a documentação. Olha lá, sendo comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar a documentação, devendo encaminhá-la à autoridade imediatamente superior. Continuando. Se a autoridade competente vislumbrar de imediato alguma causa prévia de justificação ou absolvição, especificado nos artigos 6º e 7º desse manual, devidamente demonstrada por documento juntado à comunicação disciplinar, formalizará diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento de toda a documentação, sem necessidade de instauração de processo regular e de manifestação do SEDMU. Então, a primeira fase, chegou a lá a comunicação disciplinar na mão do comandante da autoridade competente. Ele vai olhar a documentação e se ele verificar ali que não tem
que tem, né, causas de absolvição e justificação, ele já vai realizar o arquivamento. E um ponto muito importante, que é muito cobrado em prova, primeiro, ele não vai nem instaurar a comunicação, o processo de comunicação disciplinar. E outra, não vai precisar de manifestação do CEDMU. Nós temos que ter cuidado com essas partes aí que falam que o CEDMU se manifesta e não se manifesta. Em vários procedimentos aí, a gente vai ver nos artigos, que uma hora ele vai falar que o CEDMU se manifesta e o CEDMU não se manifesta. Então, nesse caso aqui, o comandante, já vendo causas de justificação e absolvição, nem vai ser instaurado a comunicação disciplinar e não vai passar pela manifestação do CEDMU. Então, anota isso, que isso é muito importante. Outro ponto, a ausência de dados ou a existência de erros de escrita na comunicação disciplinar, erros materiais, não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. Aqui eu coloquei alguns pontos de vermelho, então para a gente tomar cuidado, erros materiais. Se a gente for olhar na semântica mesmo aí do direito, esse aqui, na verdade, seria um erro formal, né? Quando é relacionado a erro escrito, né? De escrita, na verdade, seria um erro informal, que é erro material relacionado ao conteúdo, mas siga a literalidade, né? Não vai olhar aqui não, né? O Michel Ken, não, né? Porque o Michel Ken aí não dá opinião, não. Mas eu estou falando para vocês aí só para vocês terem noção aí, que na verdade que seria, se você for olhar na semântica mesmo, no entendimento do direito, seria aqui erro formal. Porém, entenda, né, a literalidade, erro material. Então, se vir erro formal, tá errado porque o CRS, ele leva o parágrafo, o artigo, na literalidade. Outro ponto, relacionado à ausência de dados ou existência de erros. Pode ser sanado pelo próprio comunicante, pela administração ou pelo encarregado. Então, são três pessoas aí, né, três responsáveis que pode sanar esses erros, né? Erro ou ausência de dados, esses erros materiais. Então, cuidado, sempre falo e vou sempre repetir, cuidado com as questões aí que são restritivas, falando que é só o comunicante, a administração, ou falando que é só o encarregado, e não é o comunicante, a administração e o encarregado. Outro ponto que eu coloquei aqui, cheio de detalhes e parágrafo. Antes ou durante. Às vezes a questão é falando aí que só pode ser sanado antes de instaurar, ou só pode ser feito durante. Não, pode ser feita, sanado, né, esses erros, a ausência de dados, antes ou durante a tramitação da documentação. Que inverteu aqui, parece que eu coloquei o parágrafo 5º, estou na frente do parágrafo 4º, mas vamos continuar. A documentação a que se refere o parágrafo anterior deverá, sempre que possível, ser juntado à comunicação disciplinar antes do seu encaminhamento à autoridade. O que está falando aqui é que, às vezes, as provas, as causas de justificação e absorção, ela vem junto com a comunicação disciplinar, sim, com a comunicação disciplinar, antes de encaminhar ali a autoridade, justamente para ela ver, né, a autoridade competente, verificar se tem ou não causa de absolvição aí, ou justificação. Recebida a comunicação disciplinar, no artigo 36, recebida a comunicação disciplinar, caso a autoridade competente não vislumbre de imediato causa prévia de justificação ou absolvição, designará no prazo de 10 dias úteis, por meio de despacho, um encarregado para elaboração do processo de comunicação disciplinar. Então, gente, vou falar aqui várias vezes, nesses artigos que você vai perceber que sempre vai ter dois caminhos. Então, a primeira fase,
Vamos lembrar das fases: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Agora nós vamos na primeira fase ali, instauração. Antes da instauração, o comandante, a autoridade competente foi lá e recebeu a comunicação disciplinar. Já foi falado, se ele vislumbrou causa de justificação ou absolvição, ele vai motivar ali, né, o seu ato e já nem vai abrir, nem vai arquivar direto, né, essa comunicação disciplinar e nem vai abrir o processo. Agora nós temos o outro lado. É o caso que o comandante ele não verifica ali causa de justificação ou absolvição. Aí o que ele fez? O que ele tem que fazer? Ele, em 10 dias úteis, ele tem que designar, né, um encarregado para fazer o processo de comunicação disciplinar. E um ponto importantíssimo, a comunicação disciplinar é feita por despacho. Despacho é o nome de um documento. Então, temos nos procedimentos administrativos da Polícia Militar, os procedimentos disciplinares são feitos por portaria ou despacho. Então, entenda, coloque aí no seu resumo, que a comunicação, o processo de comunicação disciplinar, ele é feito instaurado por despacho. Então, lembra, número fica no caderno dos números. Um ponto importante aqui que a gente sempre, que a gente vai perceber, que é um fato que não muda. Sempre a autoridade competente vai ter 10 dias úteis para instaurar qualquer tipo de processo. Então, você já coloca aí, qualquer processo, se é PAD, se é RIP, qualquer tipo de processo, se é sindicância, vai ser 10 dias úteis. Eu já vou falar aqui, eu vou dar uma adiantada aqui, em relação aos dias úteis. Só é dia corrido, gente, quando for relacionado ao prazo de quem está fazendo o processo, ou seja, o encarregado. O encarregado ele vai lá e pega o processo, só para ele que os dias são corridos. Os prazos para a administração, os prazos para quem está ali se defendendo, sempre vão ser úteis. Isso é importantíssimo, porque várias questões vêm só mudando aí esses úteis e dias corridos. E isso na hora da prova confunde. Então entenda que só é corrido no prazo do encarregado, no prazo de quem está elaborando, fazendo ali, né, os atos, né, do procedimento administrativo. Continuar, parágrafo 1º. A instauração ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar até o nível mínimo de comandante de pelotão equivalente. Novamente aqui relacionado que a comunicação, o processo de comunicação disciplinar é por despacho. E também outro ponto muito importante, a autoridade que pode instaurar pode ser até o comandante de pelotão. Não é costume acontecer isso, mas o mapa ele permite que até o comandante de pelotão possa instaurar aí um despacho relacionado a um processo de comunicação disciplinar. Por que isso aqui é importante? Porque nem toda autoridade que instaura é autoridade competente para solucionar. Vocês vão ver aí que para solucionar as autoridades são mais restritas. Daqui a pouco eu vou falar aí do artigo 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares. Lá tem as autoridades competentes para solucionar. Então, guarda isso aqui, até o nível mínimo de comandante de pelotão, o equivalente pode instaurar. Cuidado que não é solucionar, é para instaurar o processo de comunicação disciplinar. Parágrafo 2º, sendo instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, esse deverá solicitar previamente, por qualquer meio, o número do procedimento a SRH ou equivalente. Cuidado aqui, previamente. Às vezes a questão vai colocar posteriormente. Então, cuidado também aqui com a palavra previamente. Ele solicita o número previamente antes de fazer a instauração em relação a comandantes, né, de fração descentralizada ou destacada.
A autoridade que mandou instaurar o PCD, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhá-lo à autoridade competente relacionada no artigo 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares, no prazo de 5 dias úteis. Lembra? Eu falei para trás aí em outro artigo que sempre que a autoridade não for a competente para instaurar, né, o processo, o que ele faz? Não, para instaurar ou solucionar, ele faz o que? Ele envia em 5 dias úteis para a autoridade que seja competente. Então, esse prazo aqui é fixo. Anota aí no caderno. Ó, se não for a autoridade competente para instaurar qualquer procedimento ou solucionar o procedimento, ele tem 5 dias úteis para enviar à autoridade que seja competente. Eu vou aqui abrir rapidinho, na verdade eu estou aberto aqui, né? O Código de Ética e Disciplina dos Militares, a Lei 14.310. Vamos olhar aqui, ó, o que diz o artigo 45. São os que são competentes para solucionar, ou seja, para aplicar um tipo de sanção ali ao militar em caso de transgressão. Primeiro, o governador do estado e o comandante geral em relação àqueles que estiverem sujeitos a esse código. Ao chefe do estado-maior, na qualidade de subcomandante da corporação em relação aos que lhes são subordinados. Ao corregedor da IME em relação aos militares sujeitos a esse código, exceto o comandante-geral, o chefe do estado-maior e o chefe do gabinete militar. Então, coloca aí, ó, como fosse uma ordem de hierarquia. O primeiro aí seria o governador, seguido do comandante-geral, depois o chefe do Estado-Maior, juntamente com o gabinete militar, e depois, né, nós teríamos o corregedor. Por isso que ele não soluciona procedimentos relacionados, né, a essas autoridades. Depois, do chefe do gabinete militar, né, que é em relação àqueles que servirem sob sua chefia ou ordem, nós temos os diretores e comandantes de unidades de comando intermediário, em relação ao que estiverem sob sua direção, comando ou ordens. Ao comandante de unidade, chefe de centro e chefe do Estado-Maior, em relação ao que servirem sob o seu comando ou chefia. Então, por esse artigo 45, nós vemos a diferença. A autoridade responsável por instaurar o processo não são as mesmas, não bate estritamente ali, né, como fosse como uma luva ali com as autoridades responsáveis por solucionar. As autoridades para instaurar vai até comandante de pelotão. Já as autoridades para solucionar vai até ao comandante de unidade. Então, cuidado com essa diferença aí que pode ser pegadinha na prova. Voltando aqui na apresentação do slide. Se atentar aqui, gente, para os 5 dias úteis. Esses prazos são muito importantes. Não tem uma prova da Polícia Militar, do CRS aí, que não tem algum tipo de prazo, não tem algum tipo de número. Todos os PCDs serão lançados, registrados e controlados no sistema informatizado de recursos humanos da IME, os quais receberão numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com as portarias de processos disciplinares. Então, isso aqui é só você fazer uma leitura, né, e entender que o PCD ele é controlado por um sistema informatizado e ele recebe um número de acordo, né, do mesmo moldes ali que as portarias de processos disciplinares. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências. Então, ó, o encarregado, ele foi lá na sessão, pegou lá o procedimento. Primeiro, ó, autoridade competente, tem aqueles 10 dias úteis para instaurar. Instaurou através do despacho. Vai lá o encarregado na sessão administrativa, que é o responsável, ele passa a ser o responsável, então, pelo processo de comunicação disciplinar. Então, ele vai fazer... Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele pega ali o procedimento de comunicação disciplinar? Ele vai abrir vista ao comunicado. É o que diz aqui o inciso 1º. Abrirá vista ao comunicado
mediante elaboração do termo de abertura de vista, para que apresente suas alegações de defesa por escrito, no prazo de 5 dias úteis. Então, outro ponto importante relacionado à defesa. Essa defesa aqui é como se fosse a defesa prévia da sindicância. O encarregado ele foi lá, pegou o PCD na sessão, a primeira coisa que ele faz é abrir vista para o comunicado, ele vai dar 5 dias úteis. E o que é abrir vista? Abrir vista é você lá e mostrar para o militar, né, que ele está passando ali por uma acusação de uma comunicação disciplinar e que ele vai passar por esse processo e vai poder realizar a sua defesa em 5 dias úteis. Então, continuando, recebidas as alegações de defesa e verificando a existência de causa de justificação ou absolvição, proporá o arquivamento do PCD, sempre com um relatório motivado. Então, voltando aqui, eu sempre vou fazer esses passos, para vocês entenderem, são sempre 2 vias. A primeira via acontece, a primeira fase, na instauração. Se eu instauro ou não, a autoridade competente, ela recebeu ali a comunicação disciplinar, tem causa de absolvição e justificação, não vai abrir o processo de comunicação disciplinar. Se não tiver, ele vai e abre ali. Se não tiver causa de absolvição e justificação, vai abrir ali a instauração do processo mediante despacho, vai escolher o encarregado. Aí o encarregado vai lá e pega. Ele abre vista, né? Faz o termo de abertura de vista e depois desses 5 dias úteis que o militar tem para realizar a sua defesa, o encarregado vai analisar e já vai olhar ali nos autos, tem causa de absolvição e justificação. O que vai acontecer? Ele vai fazer um relatório propondo ali à autoridade competente o arquivamento. Uma coisa muito importante aqui, que vai ser falada na frente, mas eu vou comentar aqui. Quando acontece isso, depois dessa defesa prévia, essa primeira defesa aqui do acusado, ele verificar a causa de justificação ou absolvição, o que acontece? Não precisa passar pelo CEDMU. Isso é muito importante, porque a banca ela vai falar que no caso de comunicação disciplinar, passando aí esse primeiro termo de abertura de vista, vai necessitar passar pelo CEDMU e não passa. Se o encarregado pede o arquivamento e a autoridade competente concorda com esse arquivamento, não vai ser necessário passar pelo CEDMU. Vocês vão perceber mais para frente aí que só passa pelo CEDMU quando tem termo de abertura de vista finais, ou seja, é o último termo de abertura. Na abertura de vista prévia, geralmente não passa pelo CEDMU, mesmo, né, ali o encarregado e a autoridade competente pedindo o arquivamento. Continuando. Agora eu falei a primeira via, né? Quando o encarregado está na mão, ele viu a causa de absolvição e justificação, ele vai lhe pedir o arquivamento. Agora, supondo que ele não viu causa de justificação ou absolvição, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o processo. Agora ele vai seguir o processo também, ele vai ter também 2 possibilidades. A primeira possibilidade é quando o acusado ali não pede nenhuma audição de testemunha ou não pede nenhuma realização de provas. Se o acusado não pede nenhuma realização de prova ou audição de testemunha, o encarregado ele já pode iniciar o seu relatório final. Fazendo o quê? Tornando aquela defesa prévia ali como se fosse uma defesa final. Então, isso aí tem que estar muito bem na cabeça de vocês, porque é muito importante. Voltando, o encarregado recebeu, abriu ali, né, o termo de abertura de vista, prévia ali na comunicação, no processo de comunicação disciplinar, verificou que tem absolvição, justificação, vai pedir o arquivamento. Se ele não viu ali a absolvição e justificação,
ele vai seguir o processo. Ele seguindo o processo, se a defesa não pedir nenhuma prova ou audição de testemunha, ele já vai, o encarregado já vai entrar para a fase do seu relatório. Estou até cansado de falar isso aqui, porque eu acho que isso aí é muito importante. Eu demorei muito para compreender essas fases aqui, eu já li isso aqui várias vezes, só depois de muito tempo que eu fui compreendendo isso aqui, porque isso embola depois com os outros procedimentos administrativos. Então, a fase, se a gente for olhar aí, a fase de instrução do procedimento de comunicação disciplinar, ele é condicionado aí, né? A elaboração de provas, a audição de testemunha é condicionada à defesa pedir. Se ela pediu, você vai realizar, o que vai acontecer no próximo inciso aqui. Se ela não pediu, o encarregado não vai realizar e já pode entrar ali direto no relatório. Estou sendo redundante justamente para massificar isso. Então vamos ler, ó. Recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado e não havendo necessidade de audição de testemunha ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará o relatório sucinto e motivado, justificando a transgressão. Eu penso também aqui, para quem estuda um pouco de processo penal, isso pode também confundir, porque no processo penal a confissão não exime, né, quem está ali fazendo ali, né, o inquérito ali, né, não obter prova. Tem que, mesmo havendo a confissão do comunicado, tem que obter prova. Aqui já no procedimento administrativo, né, pelo menos relacionado à polícia militar, a confissão do comunicado pode já levar, né, direto ao relatório, sem o encarregado ali levantar provas. Continuando, inciso 4. Recebidas alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunha ou produção de outras provas, em decorrência do pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá. Então, como eu falei, o encarregado foi lá, viu, voltando de novo, vou fazer o processo de novo. O encarregado viu ali que tem absolvição e justificação. Ele vai pedir o arquivamento. Beleza. Ele não vislumbrou absolvição e justificação, ele vai proceder, vai continuar fazendo um procedimento de comunicação disciplinar. Aí, ele pode, a defesa ele não pediu nenhuma testemunha. Ele vai fazer o quê? Ele pode já entrar direto ali no relatório. Aqui o parágrafo 4º está mostrando a possibilidade da defesa pedir provas ou pedir audição de testemunha. E agora o encarregado ele vai atender esses pedidos. Ou ele pode fazer essa audição de testemunha e provas tanto pelo pedido da defesa ou caso ele acha condizente, né, pela sua discricionalidade ali, acha necessário, ele vai proceder. Ou ele pode entrar, como eu falei, entrar direto ali no relatório. Estou sendo chato isso aí, para mostrar que isso aí é difícil de entender. Então, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbrado pelo encarregado. Continuando. Ouvir, aí, se pedir, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir as testemunhas pedidas ali pela defesa e as testemunhas que ele mesmo trouxe para o processo, né, que o encarregado trouxe pelo processo, ele vai ouvir as testemunhas, sendo o primeiro, aí tem a ordem, essa ordem é muito importante, já caiu muito prova. As primeiras testemunhas ouvidas no processo de comunicação disciplinar são as do processo. O que isso quer dizer? São aquelas que o encarregado trouxe, que às vezes ali se tiver uma vítima, que a vítima trouxe. Então, as primeiras são as do processo e em seguida vai ser as da defesa. Outro número muito importante, a quantidade de testemunhas são 3 testemunhas, tanto
para a defesa quanto às testemunhas do processo. Outro número, já vai aí e anota no seu caderno de números. Esses números são importantes. Para quem vai estudar aí o PAD e o PADES, vocês vão ver que esses números de testemunha mudam, então vai confundir. Então já anota aí colocando que o PCD são 3 testemunhas, caso seja ouvida. Realizar, e vamos continuar. Vamos voltar aqui para a gente não se perder. Ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e em seguida as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 3. Realizar a notificação do acusado para caso queira acompanhar a audição de testemunha e a ênfase na produção ou juntada de provas. Outro ponto importante, em caso de todos os procedimentos que não é investigatório ou não é de recompensa, sempre vai ser necessário a notificação do acusado ali para que ele acompanhe a audição de testemunha ou a produção de provas, dependendo da prova que estiver sendo feita. Então, coloque na cabeça de vocês. Se não for procedimento de recompensa ou não for procedimento meramente investigatório, que é o LI e o RIP, sempre vai haver notificação da defesa, do acusado ali, ou seu defensor, para acompanhar a audição de testemunha e a juntada de algum tipo de prova, a realização de algum tipo de prova. Pesado? Inexistindo, ao final da apuração, causa de justificação ou absolvição, deverá abrir nova vista ao comunicado para apresentação de razões escritas de defesa final. Agora que nós já estamos entrando em defesa final, no prazo de 5 dias úteis, elaborando após relatório sucinto e motivado. Então, vamos parar aqui, só para a gente entender isso aqui, ó. Vamos fazer o processo de novo. Primeira etapa, instauração. Quem vai decidir se vai continuar o processo ou não é a autoridade competente. Decidindo, causa na mão do carregado. Ele viu ali causa de absolvição e justificação. Já vai pedir o arquivamento. Não vendo, ele vai abrir, vai continuar o processo, ou ele vai ouvir testemunha, ou ele já vai direto ali para o relatório. Aí o que ele vai fazer? Caso ele ouça as testemunhas e realize algum tipo de prova, ele vai ter que abrir. Então, ó, de novo, vamos pegar aqui por partes. O encarregado, ele foi lá e a defesa não pediu testemunho, não pediu provas, e o encarregado não achou necessário fazer provas. Ele já vai fazer direto o relatório sem abrir vista, sem abrir as vistas finais para o acusado. Agora, se ele fez audição de testemunho, se ele colocou o tipo de prova, necessariamente ele vai ter que abrir razões escritas de defesa, aí ele vai ter que abrir nessa oportunidade as razões escritas de defesa para o acusado. Então, ó, o prazo é de 5 dias úteis. Sempre quando tiver um acusado, vai ser sempre 5 dias úteis. Olha a palavra úteis. Caso tenha mais de um acusado, na comunicação disciplinar aí pode ter 10 dias. 10 dias para a defesa. Isso por quê? Porque na sindicância fala isso. E você vai ver no final aqui agora dessa sessão que tudo que puder ser usado da sindicância na comunicação disciplinar é válido, pode ser usado. Então, já fica aí, ó, que caso tenha 2 comunicados aí, o prazo pode ser de 10 dias úteis para a defesa final. Vamos lá, aí, ó, depois que o encarregado recebeu ali, de novo, essa defesa final, ele vai novamente ali fazer o seu relatório, pedindo o arquivamento, se ele vê a absolvição relacionada à justificação da absolvição, ou ele vai pedir a punição. Terminou, ele vai entregar depois os autos para a administração, para que a autoridade competente venha julgar aquele procedimento. Vamos lá.
existindo ao final da apuração alguma causa de justificação ou absolvição, sem abrir vista ao comunicado, produzirá relatório final, sucinto e motivado, propondo o arquivamento dos autos. Então, ali, ó, voltando, eu fui lá, peguei o procedimento, vi causa de absolvição, justificação, peço arquivamento. Não vi, eu vou continuar o processo. Se eu ouvir, se eu ouvir aí testemunhas e coloquei provas, o que vai acontecer? Eu vou, se eu enxergar, se o encarregado aí enxergar que tem, que não tem causa de absolvição e justificação, ele vai abrir vista. É justamente, né, o que eu falei anteriormente no slide anterior. Agora é a outra via. Caso, né, depois dele ter inserido provas, tem inserido audição de testemunha, ele verificar aí que que tem a causa de absolvição, né, e justificação, ele não vai abrir o termo de abertura de vista. Então, gente, ó, vocês vão perceber que só abre termo de abertura de vista se o encarregado aí não vislumbrar causa de justificação ou absolvição. É o que está falando aqui. Continuando. Nos casos em que a defesa solicitar diligência, deverá o encarregado também desenvolver outras que se fizer necessário a busca da verdade real. O que ele está falando aqui? É naquela parte ali que parte da defesa prévia, o encarregado recebeu a defesa prévia, caso ali, né, o acusado ali, o investigado peça para ser feito algumas provas, o encarregado necessariamente ele tem que fazer as suas também para obter aí a busca da verdade real. Não passou, vamos ver. Agora, voltando, artigo 38, recebendo a autoridade os autos do PCD, poderá retorná-los ao encarregado para diligência complementares ou adotar as seguintes providências. Então, ó, acabamos aquela fase ali, a fase como se a gente tivesse passado, instauração, instrução, a parte de defesa, agora nós estamos, já passou pela parte do relatório, agora estamos na parte de solução. Parte de solução, os autos já foi para a administração e já entrou nas mãos da autoridade competente. Agora a autoridade competente ela pode chegar lá, olhar os autos, falar, ó, tá faltando coisa, houve tal pessoa, tá faltando ouvir alguma pessoa, tá faltando obter alguma prova. Então, a autoridade competente ela pode voltar os autos, né, ao encarregado para que ele faça essas novas diligências, essas diligências complementares. Então, continuando, na hipótese do inciso 2º do artigo anterior, concordando com o parecer do encarregado, arquivará os autos. O que fala esse artigo 2º? Ele está falando justamente quando o encarregado ele vai entrega ali na defesa prévia do processo de comunicação disciplinar, ele entregou ali o termo de abertura de vista, o acusado se defendeu, ele já verificou que tem causa de absolvição e justificação. Então, ele vai pedir o arquivamento. Ele vai pedir o arquivamento. Aí, o que vai acontecer? Vai cair nas mãos da autoridade competente. Se ele concordar com esse parecer de arquivamento, ele já vai arquivar os autos. E muito importante, eu falei isso lá atrás, que eu tinha adiantado, eu estou falando de novo, sem remessa prévia ao CEDMU. Isso é muito importante, porque isso confunde toda hora esse negócio de, vai para o CEDMU, não vai para o CEDMU. Então, entenda que caso já tenha causa de absolvição e justificação saindo da defesa prévia do processo de comunicação disciplinar, o comandante concordando com o encarregado, não passa pelo CEDMU, já arquiva direto. Agora aqui, inciso 2º, nas hipóteses do inciso 2º e 3º, quais são essas hipóteses? São aquela hipótese em que o encarregado, mesmo não tendo provas, ele vai lá e faz o relatório final e pede o arquivamento, ou ele pede ali absolvição, pede o arquivamento, ou ele enquadra
ou militar na transgressão. E o artigo 4º, ele vai falar quando o encarregado ele faz ali as provas da defesa ou as suas próprias provas, ele entende no final ali, pela abertura do termo de abertura de vista final, para que seja realizado as razões de defesa final, ele entende ali pelo arquivamento ou pelo enquadramento da transgressão. Então, nesses dois casos, ele vai enviar para a autoridade competente. E nesse caso aí, tem que o encarregado, tem que a autoridade competente enviar ali, né, para o CEDMU. Um bizu aqui, gente, sempre, né, quase sempre, né, quando tiver termo de abertura de vista, vai passar termo de abertura de vista final. Termos de abertura de vista final vai passar pelo CEDMU. No final aqui, nas disposições preliminares do mapa, eu vou voltar nesse assunto, não vou falar nisso agora, para não confundir. Então, por agora, tenha em mente que, caso tenha termo de abertura de vista final, vai passar para o CEDMU. Você pode ver que confunde, né, o que eu falei no inciso anterior. Para posterior solução, enquadramento, arquivamento ou discordância. Determinará a instauração de processo de procedimento administrativo adequado nos casos em que a conveniência administrativa se exigir, sem necessidade de remessa prévia ao CEDMU. Então, aqui, ó, esse inciso está falando o quê? Que a autoridade competente ali recebeu os autos. Ele viu que aquele procedimento ali não foi o necessário, não foi o ideal para aquela transgressão. Um exemplo, às vezes, né, aquela transgressão ali, ela chegou aos autos que, na verdade, ela atingiu o decoro da classe. Se atingir aí o decoro da classe, dependendo da transgressão, vai ser aberto aí um procedimento de missionário. Então, nesse caso, o comandante ele vai fazer o quê? Ele vai determinar a abertura desse procedimento de missionário sem a solução ali, né, da sindicância, do procedimento de comunicação disciplinar, e não precisa, nesse caso, enviar para o CEDMU. Então, é outro caso que não precisa enviar para o CEDMU. Então, já anota que isso é importante e você vai esquecer se não anotar. Artigo 39. O prazo para a elaboração do PCD será de 15 dias corridos, contados da data de recebimento da documentação pelo encarregado. Então, a primeira parte desse artigo 39 foi o que eu falei. O prazo do encarregado sempre é corrido. Sempre vai ser corrido. O prazo da administração e o prazo do acusado, do investigado, sempre vai ser úteis. Sempre vai ser úteis. A administração que eu falo aí é autoridade competente, é autoridade do recurso. Então, você vai ver que é dias úteis. Outro ponto importante, que eu mudei até essa cor aqui, eu procurei uma cor para colocar, ó. Você tem que colocar também no seu resumo, marcado de forma especial aí, todos os marcos temporais. Não adianta só colocar o número falando, né, que é 15 dias úteis. Você tem que colocar também a partir de quando esse prazo começa a ser contado. Então, aqui no caso do PCD, é contado da data do recebimento da documentação. Então, ó, só para ficar bem claro, o encarregado ele recebeu ali o procedimento de comunicação disciplinar. Começa a contar naquela data. Geralmente vai começar no dia posterior. Aquele dia que ele recebeu não conta e conta no dia posterior. Então, ó, olha a literalidade, contados da data do recebimento da documentação. Isso confunde, porque você vai ver que no PAD, às vezes no RIP aí, começa a contar de forma diferente. Então, cuidado, anota para não se perder. Ó, pode ser prorrogável também por 10 dias corridos. Pode ser prorrogável por 10 dias corridos, tanto por pedido ou por determinação da autoridade competente. Então, cuidado, que como eu sempre falo, sobre aquelas questões que restringem, né?
falando que é só por pedido ou só por determinação da autoridade competente. Estaria errado. Não se computando os prazos destinados à defesa. Então, isso também aqui, gente, é muito importante. Olha aqui, não se computa, exato, não se computa aí os prazos destinados à defesa. Tanto a defesa prévia do PCD, quanto a defesa final. Ou seja, o encarregado ele tem 15 dias úteis. Ele vai ter os 15 dias úteis dele, os 15 dias corridos, né? Cuidado, estou confundindo aqui, ó. 15 dias corridos. Então, os 5 dias úteis, né, da defesa, tanto prévia quanto final, não contam. Então, vamos supor que ele vai contar os 15 dias dele, mais 5 dias úteis da defesa inicial, mais 5 dias úteis da defesa final, caso tenha, né? Em casos excepcionais e devidamente motivados, poderá haver renovação e sobrestamento dos prazos. Então, além desse prazo de 15 dias úteis, de 15 dias corridos, olha só, e prorrogados por 10 dias corridos, pode haver ainda, né, em casos excepcionais e devidamente motivados, a renovação e sobrestamento dos prazos. A autoridade competente para solucionar o PCD deverá fazê-lo no prazo de 10 dias úteis. Ó, vou falar aqui outro ponto muito importante. 10 dias úteis para a autoridade solucionar. Ó, já falei prazos aí que não mudam, né? Eu falei uns 3 prazos que não mudam. O primeiro ali que eu falei, acho que foi da autoridade competente, quando ela não é competente ali para verificar, solucionar ou instaurar o procedimento, ela tem 5 dias úteis para enviar para a autoridade competente. Agora, relacionado aqui, ó, 10 dias úteis, toda solução de qualquer procedimento, a autoridade competente vai ter 10 dias úteis. Não é só para o PCD, é qualquer procedimento administrativo. Então, é mais fácil você decorar assim. Tenha em mente que 10 dias úteis é para qualquer solução de procedimento administrativo, não só procedimento de comunicação disciplinar. Anota aí no seu caderno, né, de números. Recusando-se ou não sendo possível ao comunicado, sem motivo justificado, apresentar as alegações de defesa ou rédito final, deverá o encarregado ou autoridade competente designar um defensor ad hoc. Então, gente, nesse artigo 41 tem duas formas, né? Você tem que observar aqui. Primeiro, o acusado, ele recusa, ou ele, né, não faz ali as suas redes finais sem justificação. Sem justificação. Quando não tem justificação, ele vai fazer o que? O encarregado faz o quê? Ele faz o quê? Ele designa um defensor ad hoc. Então, voltando. Caso o acusado recusa-se aí a fazer as suas razões de defesa, ou não faz sem motivo justificado, o encarregado deverá designar um defensor ad hoc. Para quem não sabe, defensor ad hoc é um defensor que ele só atua em algumas peças ali do processo para que o militar não fique sem defesa. Então, continuando, ó, agora, no caso justificado, eu falei do caso sem justificação. Agora, no caso justificado, né, quando tiver um motivo justificado para essa recusa aí, ou não ser feito aí, né, a sua razão de defesa, o encarregado pode ali renovar o prazo para defesa, ou seja, renovar ali os 5 dias úteis. Antecedendo quaisquer das situações anteriores para casos complexos ou em que haja conflito entre comunicação e queixa ou comunicação administrativa, poderá a autoridade competente determinar a instauração de um relatório de investigação preliminar ou uma sindicância administrativa. O que fala nesse artigo 42? Primeiro, a regra é que numa comunicação disciplinar se instaure um procedimento de comunicação disciplinar. Isso é bem óbvio. Mas em casos complexos, às vezes que a comunicação ali é bem complexa, ou seja, tiver vários comunicados, ou um fato ali é difícil solução, pode a autoridade
competente instaurar um RIP, né, para ter uma investigação melhor, ou até uma sindicância, que ela é mais formal, tendo aí, né, um desdobramento melhor para a apuração. Então, pode ser nos casos, né, complexo, ou nos casos, né, que vamos supor que tem uma comunicação disciplinar e uma queixa. Vamos supor que a autoridade superior hierárquico comunica um subordinado. E esse subordinado também ali, às vezes, ele se sente, né, atingido de forma pessoal, ele vai ali e também faz uma comunicação, uma queixa disciplinar do superior. Pode ver, fica dois fatos, uma comunicação disciplinar e uma queixa. Então, isso pode ser resolvido por um RIP ou por uma SAD. E também, né, quando você for olhar por conveniência de disciplina, que isso quer dizer que o comandante, por discricionalidade, ele olhando ali, né, justificando porque ele pode colocar um RIP ou uma SAD. Então, esses são esses três casos: casos complexos, casos de conflito entre queixa e comunicação ou pela conveniência administrativa. Continuando, o chefe da seção de recursos humanos ou equivalente na unidade, identificando qualquer irregularidade de forma ou de mérito no PCD, deverá adotar medidas de assessoramento necessárias ao seu saneamento e ao seu regular trâmite, antes mesmo do encaminhamento da documentação. O que acontece? O chefe da SRH, ele vendo ali, né, qualquer erro de forma ou mérito, ele pode, né, já providenciar ali, né, de forma a assessorar o comandante a regularização, né, desses erros, né, dessas irregularidades de forma ou de mérito. Cuidado, para não colocar aqui erro material. Pode ver, palavra muito parecida, se você trocar aqui, fica incorreto. Mesmo, né, antes mesmo do encaminhamento da documentação. Às vezes a questão vem falando assim, somente antes do encaminhamento da documentação CEDMU. Não, pode ser feito, né, a regularização aí, né, da forma e do mérito, mesmo antes do encaminhamento a documentação ao CEDMU. Então, cuidado também com esse finalzinho aí. Na comunicação disciplinar, em que pese possível, não haverá necessidade de se mencionar os incisos e artigos na norma violada, fazendo constar apenas a descrição da conduta antiética praticada pelo militar comunicado. O que isso quer dizer? Quando o comunicante ele faz ali a comunicação disciplinar, ele não precisa ficar embasando em artigo, ele vai só descrever o fato. O militar estava andando sem boia no pátio, ele não vai ficar colocando ali, de acordo com o artigo tal do IPM, ou de acordo com o artigo tal, ele não vai colocar ali, ele vai só colocar que o militar estava andando sem boina. Então, não precisa, né, toda essa formalidade, ele só vai descrever a conduta. Mas, caso ele ainda escreva ali, né, faça essa tipificação, escreva esse arquivo, mesmo ela sendo equivocada, isso, né, não inviabiliza a tramitação e apuração. Vamos supor que o encarregado ele vai lá, quis fazer para mais. Vou colocar um artigo lá que o militar transgrediu. E aí vai olhar lá, não foi aquele artigo. Então, isso não inviabiliza. O máximo que vai poder fazer é aquilo que foi falado no artigo anterior. O chefe da SRH ali vai assessorar o comandante e ele vai ali vai mudar a tipificação no termos de abertura de vista. Isso não inviabiliza a tramitação e apuração da comunicação disciplinar. Continuando. Travando aqui. Vamos ver, acho que eu falei isso aqui, isso que voltou, né? Na comunicação disciplinar, em que pese não haver necessidade de mencionar os incisos, que foi na parte que eu estava. Então, vamos continuar. Segundo, isso mesmo. Na hipótese da conduta noticiada da comunicação disciplinar, eventualmente não se amoldar a uma das transgressões disciplinares objetivamente previstas no Código de Ética e Disciplina Militares, tal fato não constituirá por si só conduta irregular por parte do comunicante. Vamos supor aqui, um exemplo. O comunicante ele vai lá e faz, né, que um fato é uma transgressão disciplinar.
Porém, aquele fato não é uma transação disciplinar. Vamos supor que, eu dei o exemplo da boina. O comunicante vai lá e fala que o militar estava andando sem boina, ele entende que aquilo ali seja uma comunicação disciplinar. Mas aí, vamos supor que saiu, né, uma norma, né, que agora está permitida andar sem boina pelo quartel. Esse fato, mesmo, né, do encarregado, ali, o comunicante, às vezes, falar que um fato, é uma transgressão, isso, né, não vai, por si só, mostrar uma conduta irregular por parte do comunicante. Isso por quê? Porque, às vezes, também, né, tem os casos de perseguição, isso aí tem que ser provado. Então, por si só, isso não leva a uma conduta irregular pelo comunicante. Isso é um ponto muito importante para a hierarquia militar. Por quê? Para que o superior hierárquico não fique aí sujeito, né, ao medo de comunicar, né, às vezes, né, um ato disciplinar, por medo, às vezes, aí depois, né, de sofrer algum tipo de represália. Continuando, o superior que isoladamente presenciar prática de transgressão disciplinar deverá confeccionar a comunicação disciplinar. Então, nesses 2 parágrafos aqui, nós vamos observar, que se o superior hierárquico ele vê isoladamente, ele faz lá a comunicação disciplinar. No parágrafo 4º, agora ele vai falar de 2 ou mais superiores hierárquicos. O que acontece? Aquele que for mais antigo, ele vai caber a ele, né, decidir quem irá elaborar a comunicação disciplinar. Vamos supor que tem 2 militares mais antigos, de precedência hierárquica, né, que presenciou. Então, aquele mais antigo, ele vai determinar quem que vai fazer a comunicação disciplinar. Ou ele pode avocar e fazer ele mesmo, ou ele pode determinar o subordinado ali, né, o militar ali, que tiver com ele ali, de menor precedência hierárquica. A comunicação deverá ser apresentada no prazo de 5 dias úteis, contados da observação do conhecimento do fato, sendo que a inobservância desse prazo não acarreta a inviabilidade de seu processamento, tão somente eventual responsabilização. Então, aqui, nós temos o primeiro fato ali, que aquele que toma conhecimento ali da transgressão disciplinar, ele deve apresentar em 5 dias úteis, porque no início desse capítulo que nós falamos, que é poder, dever do militar levar o conhecimento, né, da administração, qualquer tipo de transgressão disciplinar. Se ele tem 5 dias para fazer isso, 5 dias úteis para realizar a comunicação disciplinar. Caso ele não faça, isso não vai inviabilizar. Ele pode fazer depois de 5 dias úteis. Mas o que vai acontecer? Ele pode ser responsabilizado administrativamente se não for justificado esse atraso. Então, além dele fazer ali a comunicação disciplinar fora do prazo, ele também pode ser comunicado disciplinarmente por passar esse prazo. A autoridade que receber a comunicação disciplinar, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-la à autoridade competente desde 5 dias úteis. Olha só, lembra que eu falei? A autoridade, quando ela não é competente, ela tem 5 dias úteis. Isso aí é um prazo que ele é corriqueiro. Sempre que a autoridade não for competente para instaurar ou solucionar, 5 dias úteis. Ó, esses números que tá aparecendo aqui, esse capítulo, essa seção é cheia de números. Então, você já tem que colocar no seu resumo. Não confia na memória. Se você não revisar esses números, daqui a pouco você vai esquecer eles. Outro ponto que eu esqueci de falar aqui, contados da observação ou do conhecimento. Então, tem o ou. Quando tem o ou, você já pensa no que, se restringir, falar que é contado só da observação ou contado só do conhecimento, está errado. Então, e outro ponto que é muito importante são os marcos temporais. Eu falei do marco temporal ali atrás, agora estou falando de outro aqui, contados da observação. Não adianta saber só que é 5 dias úteis. Tem que saber que é 5 dias úteis
contados da observação do conhecimento. Então, coloca isso aí no seu resumo. Continuando, aqui também, né, caso essa autoridade competente, ela receba a comunicação disciplinar, não é competente ali para solucionar, né, ou para apurar o fato, ela tem 5 dias úteis para enviar para a autoridade competente. E caso também ela não faça isso, o que vai acontecer? Isso não vai inviabilizar ali, né, a feitura ali do processo de comunicação disciplinar. O máximo que vai acontecer, aquela autoridade que tinha esse dever aqui de enviar em 5 dias úteis, também ser responsabilizado por ultrapassar o prazo. Tá voltando. Quando o fato disciplinar envolver militares de unidades distintas na condição de autores, coautores ou partícipes, sendo todos dotados do mesmo comando intermediário, será feito devidamente o devido encaminhamento da documentação à referida autoridade. Então, o que nós temos que observar aqui? Que é só nos casos de autores, coautores e partícipes. Isso aqui nós vamos estudar no Código Penal, mas se atenha às palavras. Se vier falando que autores, coautores, partes e testemunha, não é relacionado a esse artigo. Só vai para o comando intermediário nesses casos. Vamos supor agora aqui um outro caso. Que, né, nós temos aí autores de um batalhão, de uma unidade, e testemunhas de outro batalhão. Isso aí não vai levar os autos para a autoridade intermediária. Isso aí vai ficar no batalhão de quem é o comandante, no batalhão do comandante dos autores, coautores ou partícipes. Entendeu? De ver se você consegue entender isso aí. Tem uma diferença. Em caso de autores, coautores ou partícipes, se for de batalhão diferente, se for de unidade diferente, passa para o comandante intermediário. Se for coautor de um lado, uma unidade, vítima e testemunha no outro, fica a comunicação disciplinar, a apuração fica onde for o comandante, né, daqueles que for autores, coautores ou partes. Isso também é muito importante, isso também já caiu várias vezes em prova. Na situação descrita do caput desse artigo, será confeccionada uma comunicação disciplinar em face de cada militar envolvido no fato. Isso aí, então, vamos supor que são coautores e partícipes de unidade diferente. Vai ser feita uma comunicação para cada militar. Para isso aí, individualizar as condutas militares. Então, tem um coautor aqui, um partícipe de outro batalhão, e o outro em outro batalhão. Vai ser feita uma comunicação disciplinar para cada um deles. No caso de fato disciplinar envolvendo militar, agora que foi o caso que eu falei, autor, coautor e partes, lotado em uma mesma unidade, sendo os demais envolvidos, vítima, testemunha ou comunicante, lotados em unidades distintas, a comunicação disciplinar será solucionada, em regra, pelo comandante do transgressor. Pelo comandante transgressor. Foi o que eu falei, só no caso desses aqui, autores, coautores e partícipes, vai só nesses casos que vai para o comandante intermediário. Continuando. Depois aqui, gente, você vai ver que vai confundir mais ainda mais para frente aí, quando falar em relação, né, a militares de comando intermediário diferente. Aqui nós estamos falando de comando de unidade diferente, né, em unidade diferente. Depois, mais para frente, será falado, né, não vou falar agora para não confundir, mas só dando esse alerta aí, que terá outro procedimento quando for unidade intermediárias diferente, relacionada com autores e partícipes. A administração deverá estabelecer controle da comunicação disciplinar por número de protocolo, registrando toda a sua tramitação, inclusive do processo decorrente. Isso aqui é até meio indigesto entender o que diz esse artigo 49, mas se atém aqui, né, ao artigo, a palavra inclusive, porque às vezes vem aqui
exclusive e você escorrega na casca de banana. Continuando, artigo 50. Esse artigo 49 aqui é você entender, né, o que está escrito aqui, fazer uma boa leitura e não cair nessa palavra aqui, inclusive. Vamos continuar. Artigo 50. Aplica-se complementarmente no que couber ao processo de comunicação disciplinar as orientações relativas à SAD. Foi o que eu falei lá quando estava falando sobre a quantidade de dias úteis para a realização da defesa final. Eu falei que são 5 dias úteis, né? Mas caso, né, tenha 2 acusados, vai ser 10 dias úteis. Isso aí vem da onde? Vem da sindicância administrativa disciplinar, porque faz justamente por causa desse artigo, aplica-se complementarmente no que couber ao processo de comunicação disciplinar as orientações relativas à SAD. Vamos encerrar por aqui. Essa sessão aqui a gente viu que ela foi grande, né? Bastante cansativa até para mim, que estou falando bastante. Então, você também, quando estiver lendo aí, às vezes não fiquei claro, qualquer coisa você manda dúvida para mim aí depois aí, porque realmente não é fácil de entender, tem que fazer várias leituras para não confundir essas etapas aí. Depois, como eu passei para vocês aí, né, nas aulas introdutórias, relacionadas, né, a todo edital aí, eu vou fazer algumas aulas de revisão e algumas aulas de reforço, sendo que essa parte de comunicação disciplinar vai ser também uma forma de reforço, também uma aula de reforço somente para a comunicação disciplinar. Eu evitei aqui entrar em alguns detalhes também que tem na SAD para não confundir. Então, depois, quando a gente tiver um nível mais avançado, eu vou fazer uma aula pegando os pontos mais importantes aí e colocando essas etapas aí de forma expandida aí, né, no mapa mental, para a gente enxergar melhor o que seria isso aí. Então, né, nós atingimos o objetivo desse estudo, que é justamente o que eu falei, né, essa parte que nós vamos fazendo aqui é mais uma leitura da lei seca, mostrar os pontos importantes. Aí depois, né, no nível mais avançado, eu vou pegar e fazer essa visão estendida, né, no mapa mental, para vocês enxergar justamente esse processo passo a passo daquelas vias que eu falei para você. Absolvição e justificação segue por um lado. Quando não tem, segue por outro. Você pode ver que em todas as etapas, né, da comunicação disciplinar tem isso aí, e isso é difícil de entender. Tentei explicar da melhor forma possível aqui. Eu vou encerrar, o vídeo está ficando até um pouco grande. Daqui a pouco a gente volta.